Olá, tudo bem? A proposta da reflexão de hoje é falarmos sobre o tema trabalho na sociedade capitalista. Este tema será dividido em 2 vídeos a fim de facilitar a compreensão, visto que trata-se de um tema bastante extenso. Pois bem, pensar sociologicamente o trabalho é pensar a forma como suas práticas se desenvolveram ao longo da história. Na Idade Média, o trabalho não era visto de uma forma positiva, visto que sua concepção estava relacionada ao pecado capital, de acordo com a Igreja. Sendo assim, as pessoas que exerciam tais práticas não tinham nenhum valor agregado sobre elas. Grupos de classes sociais privilegiadas, como a nobreza, não se submetiam à prática de trabalho. Muito pelo contrário, uma vez que fossem surpreendidas fazendo alguma tarefa que era condicionada a servos ou escravos, corriam o risco até de ser hostilizados por seus semelhantes. Na Idade Moderna, essa concepção ela irá mudar. Os iluministas irão promover transformações substanciais nas suas práticas, através das ciências, da técnica, das artes, fazendo com que o trabalho ganhe novas dinâmicas. Mas para que isso acontecesse, foi preciso que um fator foi determinante: a união entre 2 segmentos sociais, sendo um deles os protestantes e o outro os burgueses, visto que cada um possuía interesses mútuos nesta relação. Os protestantes, por sua vez, eles não possuíam poder político nem econômico para fazer frente ao poder da Igreja, da qual eles cindiram durante o processo da Reforma Protestante com João Calvino, Martinho Lutero e outras lideranças. Os burgueses, por sua vez, que estavam introduzindo um novo sistema econômico, o capitalismo, eles precisavam de pessoas que estivessem mais dispostas a trabalhar, que fossem mais dóceis, né? E que não fossem tão críticas com relação às condições às quais eram submetidos. Diante desta situação, tá? Esta união possibilitou a ascensão do capitalismo e a sua afirmação, assim como a ascensão do protestantismo, que ganhou mais força e visibilidade perante a sociedade, fazendo com que ele pudesse subsistir, né, a todas as dificuldades que no início ele enfrentou, né, desde o momento em que foi criado. Então nós temos, a partir daí, uma mudança na concepção do trabalho. Era preciso fazer com que as pessoas entendessem que o trabalho, ao invés de se tratar de uma maldição, o trabalho seria uma bênção, né? E que maldição seria o não trabalho, né? Que gera a preguiça. E essa participação da Igreja Protestante, ela vai contribuir no sentido da doutrinação que será dada aos indivíduos, buscando o convencimento
de que o trabalho era algo importante e também abençoado por Deus. Os sermões, eles eram feitos no sentido de estimular as pessoas a aderirem à nova concepção do trabalho. E essas mudanças, ou melhor, essa análise, ela pode ser encontrada no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde Max Weber faz um estudo aprofundado sobre todo este processo. O trabalho, ele deriva da palavra tripalho, que é do latim, um instrumento utilizado para tortura. Ele é confeccionado através de 3 varas entrelaçadas, onde o indivíduo é exposto a possíveis diversas situações, como, por exemplo, ser colocado sobre um formigueiro, ou casas de abelhas, a marimbondos, a lugares ermos, para que fera selvagem pudesse vir e comê-lo, ou até mesmo atear fogo sobre o corpo desse indivíduo que está sendo torturado. Veja que mudar esta concepção não era um trabalho muito fácil, né? Então, teve que haver uma articulação bastante consistente no sentido de mudar esta nova concepção. Tudo isso acontece dentro de um processo que vai desembocar naquilo que é conhecido como a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai trazer mudanças significativas, uma degradação da sociedade medieval, feudal, para a afirmação das sociedades capitalistas, transformando a tecnologia, a economia e também as questões sociais que estão dentro do contexto dessas mudanças que estão ocorrendo. As maiores consequências de todas essas mudanças é que a produção agrícola ela será voltada para as fábricas nos grandes centros. E essa matéria-prima é que irá abastecer agora tudo que vai ser produzido por essas fábricas. Os camponeses terão que migrar do campo para a cidade, portanto, aumenta-se o fluxo migratório dos camponeses do campo para a cidade, e é claro que muitos não irão migrar de uma forma espontânea. Há o caso dos cercamentos, que corresponde à mudança da cultura agrícola para a cultura pecuária, para a produção de lã através de ovelhas, né? E essa lã ela será vendida para as fábricas têxteis nos centros urbanos. Os burgueses eles se aproveitam muito dessa situação e conseguem enriquecer cada vez mais através da exploração que fazem sobre os trabalhadores, desde crianças, mulheres, homens, adultos e velhos. A exploração ela chega ao ponto de colocar esses trabalhadores a uma exposição de carga horária que vai entre 10, 12, 14, em alguns casos a 16 horas diárias. Como vocês podem observar, trata-se de uma carga horária extremamente degradante, né? E com condições muito precárias. As cidades elas vivem momentos difíceis porque os salários são muito baixos, as condições são precárias, as pessoas começam a passar fome na cidade, há muita promiscuidade, prostituição, e uma degradação das
dos princípios e dos valores morais. O capitalismo, ele possui algumas características intrínsecas que são muito comuns na maioria das sociedades capitalistas. Entre suas principais características, vamos encontrar o trabalho assalariado, um sistema de troca, propriedades privadas, uma determinada divisão do trabalho, lucro, obviamente, mercado livre e classes sociais. Como que o trabalho se transforma em mercadoria? O capitalismo, ele se apresenta a partir do momento em que a força do trabalho ela pode ser comprada e vendida. Mas para que isso ocorresse, fez-se necessário que houvesse uma destituição do conhecimento, ou domínio do trabalhador sobre o processo produtivo. A partir daí, na medida em que o trabalhador ele passa a ser destituído de todo esse domínio, de todo este conhecimento, só resta a ele agora a sua própria força de trabalho para poder sobreviver, né? E alguns dos fatores que proporcionaram isso, né, foi exatamente todas essas transformações que já foram citadas, como a expropriação de terras, os cercamentos das terras, a exploração sobre o trabalhador. E não podemos esquecer que esse enriquecimento ele acontece dentro de um contexto mercantilista, né, onde a exploração de outros continentes que vai conseguir também desconstruir estrutura de civilizações antigas, seja na Ásia, seja na África, como na América, tá? Faz com que os países europeus acabem se tornando grande potência e os burgueses acabam sendo privilegiados diante dessa situação. Na América, por exemplo, explorava-se a cana-de-açúcar, o pau-brasil, metais e pedras preciosas. Na África, explora-se o tráfico de escravos e pedras preciosas. Na Ásia, especiarias e seda chinesa. Tudo isso baseado, é claro, numa desestruturação dessas sociedades que acabam sendo submetidas a uma dominação externa e que até os dias de hoje, né, muitas delas continuam sofrendo influência das grandes potências que existem no mundo, que a exploram de uma forma diferente, mas nem por isso, né, menos prejudicial a cada uma dessas sociedades. A acumulação primitiva do capital passa por 3 processos contínuos, né, e que possibilitarão todas essas mudanças. Elas fazem parte deste quebra-cabeça, né, que permite compreender a formação da sociedade capitalista. Então, no primeiro momento, nós temos a cooperação simples. Na cooperação simples, os produtos eles eram feitos de forma artesanal. Os trabalhadores estavam submetidos hierarquicamente ao burguês, né, ao empresário, mas até então ele ainda possuía o conhecimento de todo o processo produtivo. A partir daí, vai haver uma diluição das funções as quais os trabalhadores estarão ocupando dentro de cada meio de produção. A segunda fase ela é chamada de manufaturas, né?
Os produtos eles continuam sendo feitos de forma artesanal. As máquinas elas ganham agora uma certa robustez, né? Elas são mais rústicas e exigem muita força, seja energia humana, como energia animal ou energia natural, que é o caso dos moinhos de vento, os moinhos de água, utilizado em diversos processos produtivos. Animais, por exemplo, eles eram utilizados no interior de Minas para puxar minério ou carvão que eram retirados dessas minas. Então, esses animais, como força, uma forte tração, eles acabam servindo de instrumento como força produtiva no processo de produção de algum bem. Não somente homens e forças da natureza são utilizadas. A maquinofatura, ela é o processo que muda de uma forma drástica, né, a relação. Se antes o trabalhador ele tinha o domínio sobre a máquina, porque é ele que determinava o tempo, a velocidade em que a máquina iria produzir, há uma inversão de valores a partir desse momento. Primeiro, quando se criou a máquina a vapor, e no século XIX, quando cria energia elétrica, as máquinas passam a ser movidas de forma elétrica, invertem-se os valores e o trabalhador passa a ser submetido à velocidade da máquina. Essa condição, né, ela vai elevar o patamar da produção e exigir cada vez menos conhecimento por parte do trabalhador, que vai trabalhar de uma forma particular em cada função, ou seja, a divisão do trabalho ela será multifacetária, onde cada um estará exercendo uma função específica, né, fazendo com que o trabalhador seja completamente destituído do produto a qual ele ajudou a produzir. Então, o que temos com a conclusão desse processo? O que temos com a conclusão desse processo é a análise que vai ser feita por Karl Marx, onde ele vai elaborar uma obra bastante crítica que vai transpor os limites da economia, né, num estudo aprofundado sobre os modos e as formas de produção ao longo da história e a relação entre trabalhador e empregado dentro de um contexto capitalista. Essa obra ela se chama O Capital. E numa das suas análises, ele vai chegar à conclusão que essa destituição do trabalhador, do conhecimento que ele tinha a todo o processo produtivo, pode ser denominada como alienação do trabalhador, né? Onde o trabalhador ele passa a se distanciar do produto que ele próprio ajudou a produzir. O trabalhador ele não se reconhece no produto em que ele ajudou a produzir. É claro que haverá muitas lutas e o conflito entre capital e trabalho, que são os proprietários dos meios de produção, e o trabalhador, que agora só tem a sua força de trabalho, vai gerar uma consciência de classes e lideranças que estarão formando cooperativas, que estarão formando associações, estarão formando sindicatos,
para a luta por seus direitos. Trata-se então de uma coisa que está sendo colocada, né? Que é a questão da justiça. A justiça, ela é algo que vai permear o conflito que há entre capital e trabalho. O Marx, ele não está preocupado com se o trabalhador tem que ser superior ou se a questão trata-se de uma questão de justiça. E essa justiça só vai fazer acontecer dentro da sua concepção na medida em que não houver mais classes sociais. Quando não houver mais classes sociais, não teremos que ver pessoas se submetendo outras pessoas a situações tão degradantes como as que eram colocadas. Tá? E o que causa maior indignação é a forma como essa condição de trabalho ela passa a ser colocada, uma vez que, mesmo diante de toda a excessividade do trabalho, há uma exploração demasiada. O lucro não é algo que é demonizado por Marx, mas o que ele não aceita é a exploração demasiada, excessiva, que se dá sobre o trabalhador. Então ele vai identificar dois tipos de exploração. A primeira que ele chama de mais-valia absoluta e a segunda que ele chama de mais-valia relativa. A mais-valia absoluta se dá através das horas a mais que são trabalhadas pelo trabalhador, mas que não são pagas pelo empregador. Imagine uma determinada empresa onde o patrão chega para os seus funcionários e propõe a eles que trabalhe a mais para cumprir uma determinada tarefa, mas no fim da tarefa ou no fim do mês, aquelas horas que foram trabalhadas, elas não são recebidas. Então, para Marx, esse tipo de prática ele denomina como mais-valia absoluta. A segunda que ele considera mais cruel é a mais-valia relativa. A mais-valia relativa diz respeito à substituição da mão de obra humana por máquinas, né? Ele observa que na medida que há uma intensificação da implementação das tecnologias dentro do setor produtivo, os trabalhadores cada vez mais eles são desnecessários dentro das empresas, né? Eles passam a não serem tão importantes, a não ser tão úteis. E esta é uma questão, tanto uma como a outra, que nos dias de hoje não são incomuns, né? De presenciarmos e saber que elas existem e estão aí para serem enfrentadas. E cabe a nós fazermos essa reflexão cotidianamente e aprofundar, né, nossas críticas e construções que serão importantes para nós, né, e para a continuidade da sociedade que precisa aprender a conviver com essa realidade. Por enquanto ficamos por aqui, né, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.